pessoal, espero que estejam todos muito bem. Mais uma terça-feira, 19 horas e tem vídeo novo no canal. Hoje estamos com o quadro Andréia Moraes Ensina. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas células que são importantíssimas e que fazem parte do nosso tecido nervoso. São as chamadas células da glia. Gliócitos, neuroglia, neuróglia. Então, roda a vinheta, chama no galope, vem comigo que essa aula vai começar. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre as células da glia. Nós já tivemos 2 aulas aqui no canal sobre os neurônios. Então, os neurônios, juntamente com as células da glia, formam o nosso tecido nervoso. Há alguns anos atrás, se fôssemos falar sobre isso, veríamos em alguns livros, em alguns textos antigos, as células da glia sendo apenas algumas células de suporte. E, de fato, elas são células que dão suporte ao neurônio. Mas hoje sabe-se que as funções dessas células são extremamente importantes para que o nosso neurônio funcione adequadamente. A gente sabe que o neurônio ele é considerado a unidade fundamental, a unidade básica. É ele que leva e traz informações, da periferia para o sistema nervoso central e a resposta do sistema nervoso central para a periferia. É por meio dos neurônios que nós conseguimos nos comunicar, nos movimentar. Eles são extremamente importantes, e eles funcionam através de sinapses elétricas e sinapses químicas. Vamos ter a oportunidade de conversar sobre isso também aqui no canal. Então, hoje, o destaque do dia são para essas células, que são caracterizadas de acordo com o tamanho que elas têm e com a função que elas executam. Então, nós temos as células chamadas de oligodendrócitos, que são essas células que têm esse formato, a microglia ou micróglia. Aqui em verde são os astrócitos, as células ependimárias. Então, as células da glia, também chamada de neuróglia, neuroglia, de fato, elas têm uma menor variedade morfológica e funcional, mas elas não são menos importantes do que os neurônios, porque nós vamos ver 2 situações reais, e uma delas até muito atual na aula de hoje, da importância que elas têm. Se eu tenho uma alteração nelas, eu posso ter alteração do nosso neurônio. Então, outra função importante é modular a transmissão sináptica entre os neurônios, acelerar a propagação dos impulsos nervosos, porque tem 2 tipos de células, uma no sistema nervoso central, que produz a bainha de mielina, e uma que produz a mesma bainha de mielina, mas no sistema nervoso periférico. E isso auxilia com que os impulsos nervosos sejam transmitidos mais rápidos. Além disso, as células da glia têm função de regular o fluxo sanguíneo local em função de uma atividade neuronal, participar do mecanismo do processo de informação do sistema nervoso com cooperação estreita com os neurônios, conforme eu já venho falando para vocês. Eles não geram, de fato, sinais elétricos, mas eles são capazes de influenciar os neurônios através de sinais químicos. Então, eles não geram o sinal elétrico, mas eles participam desse processo. Isso é muito importante. E também tem uma função importantíssima de participar de mecanismos de cicatrização e defesa, em caso de lesão ou infecção do tecido nervoso. Então, falando sobre algumas diferenças entre as células da glia, do sistema nervoso central,
para as células da glia do sistema nervoso periférico é que no sistema nervoso periférico nós temos basicamente dois tipos. As células de Schwann, ou Schwann como queiram, que são responsáveis pela bainha de mielina do sistema nervoso periférico, e as células satélites de sustentação, que têm a função de envoltório. No sistema nervoso central, nós temos as células ependimárias, que são células que revestem os ventrículos, e o canal central da nossa medula espinal, né, está envolvido aí diretamente com a formação do líquor, que é outra estrutura tão importante, né, do nosso sistema nervoso. Temos os astrócitos, responsáveis por sustentação e isolamento dos neurônios, participam da sinalização neural, olha o quanto os astrócitos são importantes, e ajudam no armazenamento de glicogênio do sistema nervoso central. Então, os astrócitos têm essa função, esse papel nutritivo, né? E aí, enquanto as células de Schwann produzem a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, nós temos os oligodendrócitos produzindo a bainha de mielina no sistema nervoso central. E os microgliócitos são super importantes como função fagocítica, né? De decompor aí quando temos uma determinada lesão. E o que isso tem a ver com a nossa prática clínica? Como que isso se correlaciona? Qual a importância disso? Então, eu trouxe duas informações para a gente colocar essa informação de um modo um pouco mais prático. A gente tem um diagnóstico na neurologia chamado de esclerose múltipla. E o que é a esclerose múltipla? É uma doença, né, autoimune, crônica, de caráter progressivo, que envolve uma alteração justamente da bainha de mielina. Como aqui a gente está falando, né, em esclerose múltipla, e é uma lesão do sistema nervoso central, a gente tem a alteração aqui daquela célula da glia que eu contei para vocês, chamada oligodendrócitos. Então, acontece, né, uma doença autoimune, então as células de defesa do corpo, por algum motivo, esse mecanismo ele ainda não é completamente esclarecido, começa a desconfigurar a bainha de mielina. E aí o impulso nervoso, que como a gente viu, ele é rápido, né? Ele é tido como saltatório. Se você não assistiu a aula de neurônio, volta a falar. Vai lá assistir, né? O potencial de ação, ele só acontece aonde eu tenho a membrana exposta, né? Que é esse espaço aqui que a gente chama de nódulo ou nó de Ranvier. Mas quando eu tenho a bainha de mielina alterada, eu vou ter uma alteração dessa propagação desse impulso nervoso, e aí vou ter vários sinais e sintomas diferenciados, a depender do local da lesão, da extensão da lesão, né, aonde que está acontecendo essa desmielinização. Isso é só para mostrar para vocês o quanto as células da glia são importantes. Uma alteração numa célula da glia pode alterar o funcionamento do neurônio. E agora, mais recente, convido vocês a entrarem na página da Abneuro no Instagram, aonde eles mostram um estudo brasileiro, né? Acho que são a associação de 3 universidades, a Unesp, a Universidade Carioca, a USP, e aí eles estão mostrando que o coronavírus, né, o tão falado coronavírus, no momento, acho que é o assunto mais falado, né, tudo que a gente quer é uma vacina para a gente ter as nossas vidas aí, né, de volta, pode afetar o cérebro e detalhe os efeitos nas células nervosas. Aqui nesse caso, nessa reportagem, nesse estudo, na verdade, que eles conduziram, eles mostraram que o SARS-CoV-2, né, que é o vírus do Covid, ele pode afetar os astrócitos. Olha que interessante, né? Então, eles infectam o sistema nervoso e que isso pode acontecer, inclusive, na forma mais branda, né? Em pessoas que tiveram, né, os sinais e sintomas do Covid de uma forma bem leve. E que isso pode acabar alterando algumas propriedades no córtex, levando a alterações de funções como memória, atenção, linguagem,
né? Então, nesse caso, parece que as células que estão sendo mais acometidas são os astrócitos. Então, mais uma aplicabilidade prática desse conteúdo da aula de hoje. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que ele seja aplicável. Essas foram as referências para a aula de hoje. E como a gente está falando de neurônios, de células da glia, de conexões, né? Com 100 bilhões de neurônios interconectados, cujas interações mudam, gente, de milissegundo para milissegundo, o cérebro humano é o arquétipo de um sistema complexo. Nem preciso dizer, né, o quão complexos são, né, as nossas conexões nervosas, as nossas conexões sinápticas. E por isso que a neurologia ela é tão fantástica. Então, essa é uma frase do Miguel Nicoleles e até a próxima. Fiquem com Deus, se cuidem e espero que esse conteúdo tenha agregado muito valor para vocês.